Oi, pessoal, e aí, tudo bem? Sexta-feira chegando e um dia importante para a gente discutir num fórum que está tendo em Rio Preto os casos de maus tratos registrados na região, que tem chamado a atenção das autoridades, né? No Hospital da Criança de Rio Preto, por exemplo, teve notificação aí nos últimos 5 anos de uma média de 10 casos por mês de violência contra menores. E para fortalecer essa rede toda de combate, né, a esse tipo de crime, profissionais da saúde, da educação foram chamados então para participar desse fórum, para aprender a identificar principalmente, né, com mais agilidade, de forma mais fácil, situações, sinais de maus tratos numa criança. E a Monize Poiani está acompanhando todo esse evento desde cedo e a gente vai agora saber o que está sendo passado por aí, né, de que forma que tudo isso pode melhorar, pode coibir esse crime contra os menores. Bom dia, Monize. Oi, Nilessa, bom dia para você, para quem está acompanhando, tem notícias também. Exatamente, esse já é o segundo fórum realizado aqui no Centro de Convenções da FAMERP de Rio Preto para estar debatendo várias questões relacionadas à violência contra a criança e também o adolescente. Então, entre os participantes estão trabalhadores da área da saúde, como médicos e enfermeiros, e pela primeira vez participando desse fórum, os trabalhadores da área da educação, que são os professores, funcionários das escolas e de creches. Cerca de 550 pessoas estão reunidas aqui hoje para ouvir, então, várias ideias, estão sendo discutidos vários temas, estratégias para melhorar o atendimento e também essa assistência às vítimas de violência física, também verbal e também de abuso sexual. Algumas autoridades participando desse fórum hoje, entre elas o juiz e o promotor da Infância e Juventude de Rio Preto e conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu vou conversar agora com a doutora Fernanda, ela que é diretora técnica do Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto, que esse fórum, né, doutora, foi criado justamente porque vocês perceberam esse aumento dos atendimentos às vítimas de violência aqui no hospital. Exatamente, a gente começou a ter uma demanda muito grande logo no fim da pandemia e que se mantém até hoje muito alta, tanto de violência física como sexual. E nós somos a ponta do iceberg, né? Quando essa criança, esse adolescente, ele chega pra gente, ele, de uma forma geral, já é um caso mais grave. E o intuito do fórum é trabalhar em todas as esferas, é realmente construir uma equipe que se preocupa com a criança e que saiba identificar quais os primeiros sinais que possam aparecer de uma criança que está sendo vítima de algum tipo de abuso. Então, o ano passado a gente reuniu com toda a assistência básica de saúde e esse ano nós incluímos as escolas, porque a criança ela passa muito tempo na escola e muitas vezes ali ela tem um acolhimento, ela tem uma identificação, ela consegue ter um diálogo com o professor, com uma coordenadora, com um funcionário. E essas pessoas elas precisam saber o que fazer com essa informação. O que eu recebi uma informação, de que forma eu posso efetivamente ajudar, o que eu devo fazer com isso. Então, o intuito do fórum são todas essas questões com o objetivo final de proteger a criança. Os atendimentos a essas crianças continuam altos? Altos, muito altos. Altos, violência física e sexual. Os dois, a gente observou essa explosão de casos e infelizmente se mantém desde o fim da pandemia até os dias de hoje. E o fórum ele funciona também como uma forma de incentivo, né? Você estava dizendo que desde o ano passado vocês têm recebido várias denúncias. Isso. Então, as pessoas sabem que a gente faz um trabalho, né? E acabam pensando mais no assunto, suspeitando. E o fórum também serve para isso. O que fazer quando eu suspeito, mas eu não tenho certeza? De que forma eu posso agir que eu não vou prejudicar aquela família? Que eu vou proteger a criança sem causar grandes transtornos, caso minha suspeita não seja, né, real. Então, a gente aqui em Rio Preto a gente tem um esquema muito bom de parceria entre todas as instituições jurídicas, de saúde. Então a gente consegue oferecer todo esse suporte para aquele profissional que identifica o caso. Como que funciona essa rede aqui no hospital? Então toda vez que a gente recebe uma criança, nós automaticamente e paralelamente a gente ativa setores. Então a psicologia, o serviço social, a parte médica, todos prestam aquele atendimento à criança. E hoje a gente conta com uma rapidez muito grande na parte jurídica. Então, o Dr. Pelarin, ele facilita muito a nossa vida, né? E também a questão da delegacia e do boletim de ocorrência, hoje ele é feito aqui dentro. Então, a gente conseguiu frutos muito bons do primeiro fórum para conseguir organizar essa rede de proteção à criança.
Obrigada pelas informações, doutora, que agora vai, inclusive, participar de uma palestra, né? Porque o fórum continua, deve ir até 1h da tarde. E nós estamos acompanhando desde amanhã um projeto muito importante que foi apresentado aqui nesse encontro. É uma peça de teatro que vem sendo realizada, vem sendo apresentada com estudantes de ensino fundamental em escolas públicas. É uma peça, essa peça é um projeto da Vara da Infância e Juventude de Rio Preto, chama Marcas na Infância e mostra lembranças de crianças do passado. Então, através da brincadeira, da música, então é passada a mensagem, essas lembranças, né? Nem sempre tão felizes, tão boas, mas principalmente as lembranças ruins, da questão do abuso, da questão da violência. Então, através dessa mensagem, dessa apresentação, inclusive o juiz da Infância e Juventude de Rio Preto, doutor Evandro Pelarim, disse pra gente que com a apresentação dessa peça nas escolas, então houve um aumento das denúncias, porque os alunos eles se sentiram à vontade de poder conversar, poder denunciar e dizer o que geralmente acontece dentro de casa. Vamos ouvir o que disse o juiz. Um dos ambientes mais importantes de segurança para as crianças e adolescentes são as escolas. São nas escolas que muitas vezes elas revelam aquilo que sofrem dentro de casa e não tem para quem contar. Então essa peça de teatro vai à escola para exatamente dizer para a criança, pode denunciar. Estão aqui presentes juízes, estão aqui presentes psicólogos que vão ouvi-la e vão ouvi-la em segredo. E você vai ouvir e vai ter segurança. Então essa peça faz esse estímulo que vai ao encontro da Lei Henri Borel, de toda a legislação nova que está aqui. Então, em São José do Rio Preto, nós temos apresentação contínua dessas peças. Ontem, inclusive, estivemos numa escola na Zona Norte, onde houve 8 revelações, inclusive um caso de estupro. Então, isso, se não fosse essa revelação, nós não poderíamos saber, né? Então, todo esse conjunto de ações que é o desenvolvimento entre justiça, saúde e educação. Então é um projeto importante que tem contribuído para as denúncias, e essas denúncias são muito importantes, e saber identificar o sinal de violência numa criança e num adolescente é fundamental, segundo as autoridades, para fazer o acolhimento e encaminhamento, toda a assistência necessária. A gente vai mostrar para vocês agora, então, os números que são realmente preocupantes, porque nos últimos 5 anos, o Hospital da Criança e Maternidade daqui de Rio Preto, que é uma referência no atendimento para mais de 100 municípios aqui da região, registrou 649 casos de notificação, foram notificações de violência contra menores de 14 anos. Aí a gente fez um cálculo, olha só, foram em média 10 atendimentos por mês, né? E como disse a doutora Fernanda, esse número vem aumentando ainda mais. E a gente também tem um número no país. Em 2021 foram registrados 66 mil estupros, 75% das vítimas eram vulneráveis, 61% com até 13 anos de idade, 80% dos casos, o agressor era um conhecido da vítima e a maioria das vítimas meninas. 70% dos casos, então, desses estupros, a vítima acaba sendo a menina, né? Então é isso, né? Esse fórum, então, funciona mesmo como um treinamento para esses trabalhadores da área de saúde, para os médicos, enfermeiros, assistentes sociais, todo o pessoal que trabalha, não só nos hospitais, mas nas unidades de saúde, para que eles se identifiquem e tenham essa comunicação nessa rede para que o trabalho seja feito, o acolhimento, a assistência necessária, porque muitas vezes a criança fica com medo de denunciar, né? Principalmente quando se trata de um parente. É isso que está sendo discutido aqui. Por isso que o perceber do outro é tão importante, como a gente vem acompanhando. Tem uma rede, né, aqui de acolhimento, a gente já mostrou no Tem Notícias como que funciona todo esse trabalho. Até o promotor da Infância e Juventude, ele falou aqui no fórum também da importância de intensificar as ações que já vêm sendo realizadas por essa rede. É preciso, sim, desenvolver algumas políticas públicas, investir nesse tipo de assistência prestada às vítimas, porque os atendimentos aqui no hospital têm aumentado. A gente está falando aqui do Hospital da Criança e Maternidade, e aí muitas dessas vítimas acabam sendo encaminhadas mesmo das unidades de saúde dos bairros. Então, o pessoal deve continuar aqui participando. É um evento fechado, então, apenas para os trabalhadores da saúde, agora então da educação, e contando aí com essas autoridades. A gente conversou mais cedo com o diretor executivo do Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto, que falou, né, o que vem sendo feito, já realizado desde o ano passado, quando foi realizado o primeiro fórum. Depois do primeiro fórum, houve um
até um aumento do número de pacientes que nos procuraram, porque houve uma conscientização maior da população e nós temos envolvidos de uma maneira multidisciplinar várias esferas, não só da saúde, como do ensino, como professores e também da área jurídica. E com todo mundo trabalhando juntos, a gente tem podido atender, fazer um diagnóstico mais precoce de maus tratos, de violência e criar um atendimento mais adequado para essas crianças. Um acolhimento adequado, isso é muito importante, até por causa não só, né, da questão da sequela que fica, mas também desse trauma psicológico. Então, por isso que é tão importante essa identificação, a denúncia também é muito importante. As pessoas podem fazer a denúncia ligando no Disque 100, que é um número nacional, né, onde a pessoa não precisa se identificar para denunciar um caso de maus tratos, né, de violência, abuso contra uma criança ou um adolescente. Pode ligar na Polícia Militar, na Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, ir até o Conselho Tutelar. Então, são vários os canais para que essa denúncia possa ser feita. E olha, agora há pouco, então, foi debatido aqui a questão da saúde mental na infância e juventude, também com profissionais da área médica. Também está prevista ainda hoje uma mesa redonda com as autoridades do município, entre elas profissionais da assistência social e também da educação. Previsão, então, é de que o fórum siga até agora, comecinho da tarde, Nilessa. Maravilha, Muniz, obrigada, viu? Muito importante essa discussão e abrir mesmo esses canais aí para denúncia. Valeu!